E quando se trata de soja e milho, o mercado já trabalha com perspectivas muito mais otimistas para a safra deste ano. E números mais recentes do cenário de colheita em Mato Grosso reforçam que, se o clima ajudar, o período deve ser positivo, especialmente para as empresas de logística. Falou nesse assunto, falou em Gustavo Lustosa, meu xará e repórter do AgFeed, trazendo essas informações. Gustavo, me explica tudo isso. Boa tarde, meu caro. Boa tarde a quem nos assiste na CNN Money. Já faz mais ou menos alguns meses que a gente já prevê, o mercado prevê essa safra recorde na soja, e temporada 25, 26. E quando a gente olha para a principal região produtora, né, o principal estado, Mato Grosso, o plantio está muito adiantado, está mais adiantado do que a média dos últimos anos. E você já adiantou muito bem. Esse cenário pode favorecer duas empresas aí da Bolsa Brasileira, a Rumo, que opera aí ferrovias ao longo do país, e a Hidrovias do Brasil, que opera ali, né, o sistema fluvial, opera levando grãos, levando minério por alguns rios do país. Essa é basicamente a síntese de um relatório que o Santander publicou nesta semana, baseado ali em números do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que é um instituto que faz um acompanhamento semanal de como anda a safra lá no estado, e os dados divulgados na última sexta, dia 16, alguns dias atrás, mostram que a colheita de soja já está em 6,7% concluída lá no Mato Grosso. É um avanço de 4,7 pontos percentuais em uma semana. E se a gente olhar em comparação com como estava, né, nesse mesmo período na safra passada era apenas 1,4% colhido, ou seja, aumentou bastante o ritmo. E a média dos últimos 5 anos também fica bem abaixo do ritmo atual dessa safra. A média atual a gente está falando algo em torno de 2%. O que também acaba beneficiando, né? Quem colhe a soja já começa já plantando milho direto, então o plantio de milho também está bem avançado, né? A gente está falando aí de 1,4% da área por enquanto. E apesar do índice do milho estar um pouco abaixo dos últimos 5 anos, ele está bem acelerado, e justamente por a gente ter essa perspectiva de o clima está bom, então a safra de soja está indo bem, né? Ela não está tendo problemas, não está tendo intempéries. A safra de milho está entrando na janela correta, muito provavelmente a gente vai ter uma boa colheita que vai, obviamente, trazer mais transporte para Rumo e para hidrovias do Brasil e, consequentemente, mais receita para essas duas empresas. Nessa dinâmica favorável, muito curiosa, porque quando a gente olha os números dessas duas empresas nos últimos anos, 2025, 2024, a gente vê empresas que não estão numa trajetória ascendente. A Hidrovias do Brasil teve muito problema em 2024, com secas que acabaram dificultando ali o transporte em alguns rios que estavam com um nível de água um pouco menor. Ao longo de 2025, ela fez alguns investimentos, aumentou, né, o que eles chamam de calado, né, do rio, aquela diferença entre o topo, então, o começo do barco e o final do rio, aumentou um pouco essa diferença, conseguiu ter resultados melhores em 2025. A Rumo até sofreu um pouco em 2025 uma questão de repassar preço do frete para o, né, transporte, umas novas dinâmicas de milho ficando mais internamente no Brasil com as indústrias de etanol, que diminui um pouco o transporte. E quando a gente olha, por exemplo, a performance da ação, por mais que a receita das duas empresas tenha crescido em 2025 em relação a 2024, a ação performou de formas distintas. O mercado comprou melhor essa recuperação da Hidrovias do Brasil no ano passado, a ação cresceu, subiu 47%, mas a ação da Rumo caiu aí cerca de 20% nos 12 meses do ano passado, mas essa safra aí recorde pode melhorar os resultados. Na semana passada, uma série de instituições e consultorias fizeram suas projeções aí para a safra, só para citar algumas que divulgaram. A Conab, oficial do governo, projetou uma safra de soja de 176 milhões de toneladas. Nas consultorias privadas, a Ag Rural projetou 180 milhões e a Agroconsult 182 milhões. Todos estão acima da safra passada, que ficou ali por volta de 170 milhões de hectares. E quando a Agroconsult, essa última que eu citei, projetou esses resultados numa coletiva realizada na semana passada, eles citaram ali especificamente falando do Mato Grosso, que de longe, esse ano é o melhor cenário para o cultivo, né, desses dois, né, da soja e do milho, muito por conta do clima. O clima está muito favorável até agora, né? O índice de replantio, ou seja, o produtor planta, e aí se o clima não responde, se a chuva não vem, às vezes ele tem que comprar novas sementes, porque aquela semente não se desenvolveu. Isso tinha acontecido nos últimos anos, mas nesse ano aconteceu muito pouco. Então, o que está facilitando aí justamente o cultivo da soja e, consequentemente, do milho. Então, a perspectiva de uma safra recorde é muito ancorada nesse clima muito favorável até agora, principalmente em regiões muito produtivas, como o Mato Grosso,
Goiás ainda tem um pouco menos de chuva do que o Mato Grosso, mas continua também muito aí de acordo com o que os analistas estavam projetando. E essa conjuntura como um todo deve aí beneficiar essas duas empresas. O que fica um pouco de ponto de dúvida, um pouco de risco aí, é que a chuva agora tem aumentado demais, assim, né? Era para estar chovendo um pouco menos nesse momento agora, que pode prejudicar a colheita, né? Porque é muito difícil você colocar o trator ali, ou uma colheitadeira no campo quando a terra está muito molhada, né, pode causar uma certa compactação do solo. Então, o ideal é fazer a colheita quando está um pouco mais seco. Então, essa chuva agora pode prejudicar, atrasar um pouco a colheita da soja aí, consequentemente atrasar também o plantio do milho. Então, é um ponto de atenção, mas por enquanto também nada alarmante, né? Então, basicamente é isso, a colheita de soja aí do Mato Grosso subindo, né, avançando mais rápido do que nos últimos anos com um clima favorável, o que acaba beneficiando duas empresas aí que, né, uma até teve um ano bom na bolsa, a outra nem tanto, mas que a projeção aí, inclusive do Santander, que divulgou esse relatório, ele tem uma recomendação de compra para as duas ações, acredita aí numa performance positiva ao longo do ano. Vamos ver se de fato isso se transforma em realidade, né? Se a ação volta a subir no caso da Rumo e se consegue nessa trajetória de alta, que é o caso da Hidrovias. A Rumo é uma empresa que tem uma forte atuação no Mato Grosso, tem um plano muito ousado ali de ferrovias, né? Ela finaliza uma etapa de investimento esse ano, com um terminal ali chegando ao terminal de Dom Aquino, mas ela tem projeções também de crescer esses terminais, crescer essa ferrovia. Vamos acompanhar como é que se dá aí o restante dessa colheita da safra, meu xará, e se essas ações aí respondem na bolsa ao longo do ano. Muito bem, nós ouvimos os detalhes, os ensinamentos de Gustavo Lustosa, repórter do AgFeed, falando sobre todo esse cenário. E se precisar de chuva, tem bastante aqui em São Paulo. Não para, viu? Você me avisa que eu levo para você. Obrigado pelo seu trabalho, meu caro. Obrigado, um abraço.